Boa tarde. Está começando o Cabeça de Área para refletir sobre o trabalho desenvolvido no circo, que se propõe a fazer inclusão social através da arte, da alegria e do entretenimento. O programa, que não se limita aos resultados, interage com as experiências que misturam o teatro e a dança no picadeiro. As atividades físicas na Escola Pernambucana de Circo é o nosso tema de hoje. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Everton Lima, assessor administrativo da Escola Pernambucana de Circo, e Pedro Paes, professor da Universidade Federal de Pernambuco, fisiologista do exercício. Vamos acompanhar na matéria de Rayane Moraes um pouco sobre a história da Escola de Circo. Confira. As atividades circenses são desenvolvidas há cerca de 5.000 anos. No Brasil, a arte circense surgiu no século XIX, com famílias vindas da Europa. O que teve início como uma forma de entretenimento popular e acessível, tornou-se uma arte performática digna de verdadeiros espetáculos. Com o surgimento do circo contemporâneo, as atividades circenses também ganharam destaque como forma de melhorar aspectos físicos e sociais na vida de seus praticantes. A Escola Pernambucana de Circo surgiu em 1996 e transformou-se num dos centros formadores de circenses do país. A pedagoga Rosane Gomes conta como tudo começou. 2 amigos, onde um era artista e o outro era mais voltado para a educação, tinha o intuito de fundar uma escola profissionalizante, onde o artista pensava mais numa escola profissionalizante, onde fosse uma escola paga e que tivesse aulas sistematicamente. E o educador pensava mais numa parte social. E aí eles fizeram uma junção das duas coisas. A escola veio para agregar valores na formação de talentos, primando pela inclusão social. Surgiu lá na comunidade do Brum, lá na Torre Malakoff, onde a gente começou a atender ao pessoal lá da comunidade, no intuito de estar dando mais uma outra perspectiva de vida. A coordenadora explica a metodologia de ensino. A gente sempre tem conversas neles na roda, tenta associar uma atividade de pirâmide, a importância de ter o outro para poder desenvolver aquela atividade. Yasmin fala como entrou no projeto. Bom, meu pai, ele sempre me trazia nos espetáculos do circo. Aí, quando eu vi que estava abertas as matrículas, eu pedi para ele me matricular, né? E hoje eu estou aqui. Cauã e Gabriel comentam quais atividades preferem. Trapézio, malabares e acrobacia de som. O trapézio. Alexandre Santos, que já passou por todas as etapas de formação da escola, chama a atenção para o trabalho corporal na arte. O circo por si só é uma atividade física, né? É considerável. As academias estão utilizando o circo como fitness. Pois bem, hoje o treinamento é no circo. Boa tarde, Everton. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Pedro. Everton, nós vimos na matéria que a escola começou em 1996. Isso. No século passado, portanto. Exatamente. No século XXI, né? No século passado. Sobrevivemos a um século. É, um século. Então, como começou esse trabalho no circo, você que está desde o início na escola? Então, a escola começou em 96, né? A ideia, como a Rosane coloca, né, a nossa coordenadora pedagógica, partiu de 2 pessoas, né? Um mais voltado para a verbe da educação e o outro para a verbe artística. E eles convidaram um grupo de educadores e artistas que tinham uma vertente no trabalho com o popular. Então, a escola, desde que ela existe, desde que ela surge com esse aporte da questão da educação popular e da cultura popular. Então, eles convidaram esse grupo e, a partir desse convite, esse grupo pensou, foi um grupo de cabeças pensantes que foram pensando como é que seria desenvolvida uma metodologia para essa escola. Mas a ideia da escola de surgir era muito mais para suprir uma lacuna que existia na cidade na época, que era de atividade circense, de formação circense. Não existiam circos tradicionais, obviamente, né? Eles já existiam há muito tempo, muito anterior a 96, mas nós tivemos essa preocupação por ver que muitos artistas de outros segmentos, né? Atores, bailarinos, percebiam muito essa carência, né? Essa necessidade de ter um espaço de formação. Então, de qualquer forma, é a cultura popular, mas não era circo, propriamente circo. Eram atividades de dança, de teatro, de música. Não. Era circo, sim, como a mola condutora do processo, e os outros segmentos eram agregadores. Então, o teatro, a dança, as artes plásticas, tudo era importante. Porque o circo, na sua origem mesmo, se você for perceber, o circo sempre foi a arte que abarca todos os outros segmentos. Então, o circo tem a banda, tem o drama circense,
circense, né? Tem as rumbeiras. Então, se você for fazer essa analogia, você vai percebendo todas as linguagens artísticas dentro de uma mesma arte, né? Pois é, você fala isso nesse panorama do circo que tem, quer dizer, as rumbeiras, né? A música, a dança, o teatro. Então, Pedro, o que é possível nós aprendermos da atividade circense do ponto de vista das habilidades motoras? O que é possível entendermos que no circo tem várias atividades motoras que são importantes para a formação humana? Bem, primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui. Basicamente, o circo engloba todas as capacidades físicas que podem ser treinadas com o corpo e a mente, principalmente, né? Então, você tem no circo flexibilidade, agilidade, destreza, coordenação, resistência, equilíbrio, velocidade de reação, força muscular. Então, na atividade, e o principal componente, o prazer, né? Então, a atividade circense promove um prazer espetacular em fazê-la. Então, todo mundo busca isso, fazer exercício físico, treinar capacidades físicas e com prazer. Então, sem dúvida, a atividade circense é muito importante para unir essas duas variáveis. Então, seria muito importante que todos nós tivéssemos um circo na nossa vida, né? Com certeza. Sim, isso certamente. O Everton, você está desde o início, então, na escola, em 1996. Isso. O que é que você fazia em 96 e o que é que você faz hoje na escola? Porque assim, a Escola Pernambucana de Circo, ela tem uma questão que eu acho que é muito bacana, que ela trabalha com a porta da formação. Então, a formação, por isso que nós chamamos de escola, não é? Porque a gente tem essa formação diferenciada, mas é como o Pedro fala, diferenciada no sentido do prazer, porque a formação escolar ainda, mesmo nos tempos de hoje, ainda não está atrelada ainda ao prazer, né? Ainda não estamos pensando o que é que a criança, o adolescente ou o jovem quer aprender, né? A gente tem ainda essa mania de colocar, introduzir um conteúdo que é importante, que é necessário, mas a gente às vezes pode ter esse conteúdo de uma maneira muito mais lúdica. Então, acho que a nossa formação, ela é uma formação que termina trazendo esse aporte, né? Da ludicidade e do prazer. E lá na escola, eu falo muito que nós todos fomos aprendizes dentro daquele espaço. Então, eu entrei lá como educador, eu fazia teatro popular, eu sou um ator de rua, digo que não sou mais porque não exerço mais há 10 anos, então, mas eu tinha um trabalho com o teatro popular e lá na escola eu dava oficinas de teatro inicialmente e depois passei rapidamente para fazer assessoria pedagógica, porque eu tenho essa facilidade, né, e esse desejo de trabalhar com questão mais pedagógica, mais diretamente do Mas pensamento não é uma pedagógico. também que ensina conteúdos tradicionais também, matemática, física, química, não é isso? Não, de a forma escola de alguma. circo só forma realmente o... Porque nossa ideia não é circo, formar artista, mas é a partir, como o Pedro coloca, é a partir de todas as habilidades que o circo traz, né, a gente ter uma pessoa melhor para o mundo. Então, a gente, na verdade, forma cidadãos na perspectiva de que eles venham interferir no mundo de uma maneira mais saudável e mais prazerosa e mais ativa também. Ô Pedro, a educação física tem esse olhar também na perspectiva do circo, da forma que o Everton está colocando? Olha, com certeza a educação física brasileira ela tem uma característica importante. Pela falta de material, de recurso físico, recurso didático, os professores de educação física utilizam muitas técnicas circenses para poder dar uma aprendizagem motora que incluam componentes importantes do crescimento e desenvolvimento da criança, como a flexibilidade. E algumas dessas técnicas, dessa criatividade, são oriundas de muitas atividades circenses. Então, essa complementação do conhecimento do professor de educação física na área de educação física escolar é muito importante para aprender essas técnicas e aplicar essas técnicas circenses. Eu lembro que faz muito tempo aqui no Cabeça de Área nós fizemos um trabalho relacionado a brinquedos populares. Sim. Né? Brinquedos populares. E fomos no Ibura, peão, papagaio, né? E também recreação e lazer. Isso está embutido também no circo? Você consegue enxergar quer dizer, esse conteúdo também no circo, mesmo com a formação, porque é muito treinamento. Nós vamos ver algumas imagens aí, é um treinamento pesado também. Com toda certeza. Inclusive, eu não digo nem somente na escola, até o treinamento físico de atletas hoje envolve muita atividade que não tem aquele recurso técnico, didático específico, e sim atividades prazerosas para serem feitas. São obstáculos a serem vencidos. Hoje em dia, a criatividade envolve você fazer uma ação da qual você acha que, em princípio, você não é capaz de realizar, e aí você se supera. O esquema do desafio
Então, as táticas esportivas, as técnicas esportivas envolvem treinamentos que são motivados pelo desafio. E o circo é extremamente desafio. Então nós vamos ver algumas imagens, vamos soltar as imagens. Eu gostaria que o Everton comentasse sobre os desafios que estão postos, colocados nas imagens que nós gravamos lá na Escola Pernambucana de Circo. Vamos a elas. Então, que desafios são esses aí, o Everton? Então, esse que vocês estão vendo agora é um trapézio triplo. Ele faz parte da modalidade de acrobacias aéreas. Então, aí tem o desafio que é a questão da força, né? Para você subir. O que eu acho fantástico no circo no artista de circo, né, sobretudo, é essa questão essa facilidade que ele mostra para a pessoa do que é um fazer circense. Mas acho que o Pedro sabe tanto quanto que não é tão fácil assim. Então, subir numa barra de trapézio, você se sustentar numa barra de trapézio, exige muita força, muita condição, muito condicionamento motor e consciência corporal, porque eu preciso ter um pouco disso. O que agora o Bruno está mostrando ali é o Malabares, esse é o educador Bruno Luna. Malabares trabalha muito mais com coordenação motora. Então, porque é você equilibrar elementos, né, objetos no ar. Então, Então, ali a criança ela está se identificando, interagindo com o objeto, com a bola. Exato. Ela ali está aprendendo a manipular o objeto. E agora uma cama elástica? Isso a gente chama isso de pista acrobática, porque a cama elástica ela tem a dimensão da cama elástica é mais quadrada, a pista é retangular e ela dá mais liberdade de movimento, porque a cama elástica ela te limita um pouco no sentido do enquadramento, né? A pista ela te dá possibilidades de correr, saltar. Isso, muito mais para correr, saltar. Agora nós vimos também nas imagens tinha uma espécie de um círculo e pessoas em cima uma das outras. Aquela pirâmide, a gente chama de pirâmide humana. Então, o que é que está embutido ali nessa pirâmide, do ponto de vista da técnica, Everton? Olha, primeiro é preciso, é um desafio, não é? Como vocês colocam, circo e desafio são sinônimos, não é? Para nós, a gente acredita que circo e desafio é sinônimo, porque você estar o tempo inteiro desafiando a própria gravidade, né? Então, a artista circense, ele dá saltos no ar, ele se pendura, ele vê o mundo numa perspectiva diferenciada, porque ele vê o mundo de cabeça para baixo, né? Quando ele está no trapézio, no tecido. Então, a pirâmide humana, acho que o desafio maior ali é você confiar no outro. E por que eu acho que é um desafio? Porque na sociedade que a gente vive hoje, né? No caos que a gente vive hoje, você confiar no outro, numa cultura que está buscando cada vez mais uma individualidade, né? Então, cada vez mais eu sou eu, né? mais competitiva. Então, isso termina sendo um grande desafio. Eu confiar em você, porque eu vou ter que subir em você e outro vai subir sobre mim, que já estou sobre você. Então, existe uma técnica, obviamente, ali, onde tocar, onde pegar, tem todo um aparato técnico para Pedro, você vê muita força nisso, o Everton está falando, ou simplesmente é a confiança no outro e estabelecer a confiança já dá um bom resultado? Todas as crianças que fazem habilidades circenses, quando são testadas em testes físicos, independente da capacidade física, elas têm respostas melhores que uma criança que vive no ambiente escolar tradicional. Então, cerca de 20% a 30% de força, 40% de flexibilidade, bastante equilíbrio, velocidade de reação e o mais importante, cognição. Na universidade nós temos um professor, o professor André Costa, que estuda a relação entre exercício físico e cognição. Aliás, ele esteve aqui também no Pois Cabeça é. Diária. E existe uma relação muito direta entre a prática regular de atividades desafiadoras, do ponto de vista físico, com prazer, pela melhora da parte cognitiva na escola. Então, sem dúvida, a atividade circense, por conta desses desafios, com prazer, você viu que as crianças estavam fazendo exercícios que envolviam habilidades da qual elas não tinham ainda domínio, e cada erro era um fator de motivação e não de desistência. Exato. Então, isso é muito importante para a parte cognitiva. Quantos professores usam técnicas de cognição que não atendem a essa motivação e por isso a criança desiste de estudar? Pois bem, então para motivar também você que está em casa, vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.
Estamos de volta com o programa Cabeça de Área. O tema de hoje, atividades físicas na Escola Pernambucana de Circo. E estão conosco Everton Lima, assessor administrativo da Escola Pernambucana de Circo, e Pedro Paes, professor da Universidade Federal de Pernambuco, fisiologista do exercício. E qual a opinião da trupe sobre as atividades circenses? Vamos conferir. O circo é sinônimo de brincadeiras, palhaçadas e risadas. Mas o que não se imagina é todo o trabalho desenvolvido para que o espetáculo aconteça. A Trupe Circos foi fundada em 2002, pela necessidade de ampliar as atividades artísticas da escola. Desde então, já montou 8 apresentações, incluindo seu mais recente trabalho, o espetáculo Círculos que Não Se Fecham. Ítala Onan, integrante da Trupe Circos, conta um pouco sobre o espetáculo realizado em parceria com Petrobras. Ele é muito importante nos dias atuais, quando a gente está vendo essa onda de protestos, essa resistência da população aflorando. O espetáculo traz a violência à tona. Então ele é um espetáculo que exige muito psicologicamente e do físico mesmo, dessa resistência. Osane Gomes, coordenadora pedagógica da escola, revela como é a rotina dos artistas. A gente treina todos os dias pela manhã, de 8h30 ao meio-dia. A gente dá oficinas também, a gente faz pesquisa, a gente tem um trabalho de estudo também, tudo voltado à arte. Os jovens que chegaram como educandos e hoje fazem parte da trupe, explicam a paixão pelas atividades circenses. No circo eu encontrei um pouco de cada coisa do que eu gosto de fazer em outros espaços por aí. Aqui a gente dança, interpreta, canta. Ele é muito mais completo, né? Ele pode ter tudo. Eles apontam as mudanças decorrentes dessa prática. Eu me sinto mais preparado fisicamente e psicologicamente, que é importante, para sair da tentação que o mundo nos propõe. O circo é uma arte que lida com desafios. E na vida a gente tem muitos desafios. Então a gente acaba aprendendo a lidar com situações que antes a gente ia se sentir mais oprimido. Eu sentia muitas dores no joelho, muitas dores nas articulações, não conseguia ficar na posição de marinheiro porque meu punho doía muito. E depois do circo realmente passou. A respiração melhora muito, o condicionamento físico, eu acho que é a arte que mais traz esse condicionamento, essa consciência corporal. Pois bem, Pedro, nós vimos na matéria exercícios meio assim complexos e também simples, que exigem muito do joelho.